Saudações, gente bonita. Em Goiás são 16 horas e 29 graus. Hoje o dia tá bem normal. Amanheceu a 17, agora tá a 29, chegou no máximo a 30, na hora mais quente. Então tá um clima agradável. Mestre Leider aqui falando. Na live de hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos. Um é o que eu anunciei, né? Eu quero discutir com vocês alguns aspectos reais, sabe, mais técnicos do que se convenciona chamar de mudança climática. Por quê? Porque nós temos que fugir de dois extremos muito perigosos. De um lado, os negacionistas, ruralista, extrema-direita, bolsonarista, evangélico, pessoas responsáveis pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós não queremos estar do lado dessa gente, não queremos ser confundidos com essas ratazanas, de forma alguma. E temos que explicar por que eles estão errados e onde eles estão mentindo. Mas também nós não queremos ser confundidos com os verdistas ongueiros, com as fadinhas da floresta, com os indígenas da Shopee e principalmente com os patrocinadores dessa gente, vermes como esse aqui. I could argue in the developed countries, the big winners are countries that have shrinking populations. Okay, that's something that most people never talked about. You know, we always used to think shrinking population is a cause for negative growth. But in my conversations with the leadership of these large developed countries that have xenophobic immigration policies, they don't allow anybody to come in, shrinking unemployment, shrinking demographics, these countries will rapidly develop robotics and AI and technology. And if the promise, I didn't say it's going to happen, but if the promise of all that transforms productivity, which most of us think it will, we'll be able to elevate the standard of living of countries and the standard of living of individuals, even with shrinking populations. And so the paradigm of negative population growth is going to be changing. And the social problems that one will have in substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations. And so for those countries that have rising populations, the answer will be education, and so rapidly develop. You know, for those countries that do not have a foundation of rule of law or education, they're going to be left. That's where the divide's going to get more and more extreme. And unfortunately, eu creio que o discurso do CEO da BlackRock, maior administradora de fundos desse planeta, mais de 10 trilhões de dólares que eles administram pelo mundo inteiro para arrecadar dinheiro e mandar para os Estados Unidos, é autoilustrativo. Eles querem diminuir a população humana. Sabe aquelas acusações que são feitas a respeito de um grupo de gente que quer um reset e que vendem aqui e ali como se fosse teoria da conspiração? Então, não é teoria da conspiração. O grande reset está inclusive no site da ONU, que faz link com o do Fórum Econômico Mundial, do qual essa BlackRock é a expoente máxima. Certo? Existe mesmo esse plano de diminuir a população global. Não é conspiração. Mas por quê? Há algum tempo eu venho dizendo o seguinte:
Olha, na incapacidade de vencer a luta de classes com argumentos, ou mesmo com violência, final da década de 1970, os liberais e os conservadores, porque eles só são diferentes em sentido, vamos colocar assim, né? Mas o caminho que eles seguem é o mesmo, contra a classe trabalhadora. Perfeito? Não faz muita diferença se um liberal ou se um conservador, não. Ambos operam contra a classe trabalhadora e a favor dos interesses do grande capital. Só que um se veste hora de verde, hora de preto, hora de rosa, hora de arco-íris, mas por dentro é a mesma coisa. Muda só a casca. Certo? Então, para destruir a luta de classes e assim garantir com que a classe burguesa vencesse, eles criaram os wokes, movimento identitarista, nas universidades americanas entre o final dos anos 70 e início dos anos 1980, para substituir a luta de classes, poder preto, poder da classe trabalhadora, pelo orgulho. A palavra-chave é orgulho. Orgulho negro, orgulho LGBT, QPIAN+, é orgulho. Não é luta. Não é luta por todos. É orgulho de si mesmo. Tenham isso claro. Por isso que a proposta identitarista, a proposta woke, é individualista e, portanto, pró-capital. Não se trata de muitas lutas em favor do todo. Não. É luta em favor daquela parcela específica. Como eles chegaram à conclusão que talvez existisse muitos não héteros, o primeiro se divide a humanidade, homens e mulheres. Certo? Bom, ótimo, metade contra metade. Aí tem os héteros e os cis, né? Os héteros. Aí talvez cria os gays, mas se eles ficarem muito orgulhosos, se divide. Separa os gays, as lésbicas dos gays. Era GLS, gay, lésbicas e simpatizantes. Mas eles chegaram à conclusão que as mulheres estavam subrepresentadas e virou LGBT. Lésbica, gay, bissexual e transgênero. Mas aí aparece a Judith Butler, uma liberal da mesma safra da Hannah Arendt, e criou a teoria queer. Parte basicamente mentiras, de lorotas. Eu sempre indico um artigo da Argentina Feminias, uma filósofa de primeira monta, desancando e desmascarando a Judith Butler, uma fraude intelectual. Teoria que? LGBTQ. Aí, bom, para que não dividir ainda mais? Colocaram os intersexos. Não era trans, era intersexo. E as pessoas que não curtiam transar são os assexuais. E, bom, e os não binários. Que é basicamente queer, né? Mas pelo menos abre a possibilidade de uma letra a mais. E o contrário dos A, os pansexuais. Então coloca os sexuais. E caso aparecesse lá os verduros sexuais, a pessoa que tem tesão por verdura, ou as pessoas que amam árvores, né? Se precisa alguma coisa nova, coloca a letrinha, o sinal mais. Pronto. E aí, bom, você pega, por exemplo, uma dessas letras quaisquer, a B. Os bissexuais. Os héteros nos oprimem, os homos nos oprimem. Mas qual tipo de bissexual? Será que é um bissexual mais hétero, que se relaciona mais com pessoas héteros do que com pessoas gays? Então você já divide em dois. Um tipo mais A
ou um tipo mais P, né? Um pouco praticante ou muito praticante? Será que eles não são transfóbicos? Podem ser. Podem ser transfóbicos, né? Já acham defeitos divididos em 6 e já acham antagonismo. Eles são oprimidos por gays e por héteros, mas supostamente alguns deles oprimem as pessoas trans. Uau! Consegui dividir todo mundo. Tá fácil governar. Isso você faz com todas as letras. O movimento preto é muito perigoso. E você adota a seguinte estratégia: torne a maior parte dos pretos, que são pobres, em crentes. O neopentecostalismo é muito interessante, porque ele não é cristão. Os neopentecostais não são cristãos. Dê uma olhada na teologia da prosperidade. Não tem nada do Cristo nela, nada. Mas se você olha para a teoria seguinte, a teologia seguinte, a teologia do domínio, aí eles avançam de não serem cristãos para serem anticristãos. Perfeito. Troca a luta de classes pela luta pelo céu. Em vez de você derrotar a burguesia, você segue a Jesus, que na verdade é Davi, né? Evita falar Jesus. É Davi, é Josafá, é a aliança, sabe? Essas bobagens crentes que vocês devem conhecer. Troca Jesus, quer Jesus, não fala do Cristo. Nada dos evangelhos. O negócio é pegar o Velho Testamento, principalmente Reis, Crônicas, Jeremias, sabe? Davi. Porque Jesus dá outra face. Nossa, isso é tão cristão, né? Agora Davi não. Davi matava os oponentes. Davi é o exemplo. Para essa gente é. Então, torne os pretos evangélicos. Torne os pretos evangélicos. Eles vão abandonar a própria cultura. Certo? Vão abandonar a própria cultura. E ainda vão dar dinheiro para os pastores. 10% e com um pouquinho a mais de lábia, oferta. É um negócio muito lucrativo. Os pretos que não se tornarem crentes, né? Esses, você ainda pode fazer alguma coisa com eles. Empoderamento. O que é empoderamento? Buscar ser burguês. Buscar ser burguês. Né? Sei lá. Desfilar na São Paulo Fashion Week. Uau! Muito empoderante. Preto liberal. É isso. E aí você mata a luta do povo preto. Pelos pretos. Um preto não está preocupado com o outro. Foda-se o outro. Ele quer ir pro céu ou quer consumir. Acaba a luta do povo preto. É assim que funciona. O oqueísmo e o identitarismo. Mas e os brancos classe média? Que sempre foram muito importantes para a esquerda. Marx pertencia a esse grupo. Lenin pertencia a esse grupo. Trotsky pertencia a esse grupo. Engels não. Engels era rico mesmo. E essas pessoas? Kropotkin pertencia a esse grupo. Rosa Luxemburgo pertencia a esse grupo. Stalin não. Stalin era da classe operária. Mas vamos falar da classe média. Como é que você tira ela da luta de classes? Vamos supor que ela não está interessada no debate sexual, que ela é hétero. O que você faz com os héteros?
classe média hétera, ou cis, hétera e cis, é muita gente mesmo, a maioria é hétero e cis, e de classe média. Então, primeira estratégia é não fazer eles se reconhecerem como trabalhadores. Isso vem sendo feito há muito tempo. Pequenos comerciantes, funcionários públicos, gerentes. Faça essas pessoas não mais se reconhecerem como trabalhadores. Mas, e se elas se sentirem desencantadas com o sistema? Nossa Senhora, que perigo! O que você faz com essas pessoas, caso elas se sintam desencantadas com o sistema? Depois dos nossos comerciais. Bom, nessa segunda parte, vamos ter acesso a algumas coisas interessantes. Torne elas verdistas. Se elas têm vontade de lutar por alguma coisa que não seja o próprio umbigo, como se fossem liberais, então, bom, você tem algumas alternativas. Ou como é que eles chamam hoje? Pet, né? Não é animal de estimação, não. É pet, pega a palavra em inglês. Pet. Aí você vê pessoas como aquela lá, né? A Mel. Que inclusive o grupo dela foi acusado recentemente de roubar cachorro de raça. Caríssimo de algumas pessoas. É um negócio. Alguns cães são muito caros. Mas elas não dão nessa só pelo dinheiro e pela fama, não. É por essa vontade de ajudar alguém. Mas sabe que elas não gostam tanto assim de preto, de pobre, de puta, de petista, de pardo? Gosta dos animaizinhos. Certo? Gosta dos animaizinhos. Pronto. A pessoa gosta, luta pelos animaizinhos. Né? Ecologismo, mas sem luta de classe. Jardinagem. Jardinagem social. Mas a pessoa quer dar um passo além. Ela entende que o problema é estrutural. E ela tem que ir contra o sistema. Ela entende o sistema. Só que ela não sabe o nome. É capitalismo. Tá, segredinho, conta pra elas. O nome do sistema é capitalismo. Mas elas não querem encarar isso. Aí elas viram verdistas zongueiras. Verdistas zongueiras. Monta ONG e vai verdejar pelo mundo. Sabe aquelas pessoas que preferem mais bicho do que gente? Tem nojo. Nojo. No fundo eu sinto um desprezo imenso por essa gente. Desprezo enorme. Certo? Um desprezo muito grande. Nojo, asco, repulsa. Elas me repugnam. Claro que a gente deve gostar dos bichinhos. São nossos irmãos em Cristo. Deus os criou como criou a nós. Mas mais do que outras pessoas, não. Essas pessoas normalmente são assim. Gostam mais de bicho do que de gente. Aí você cria ONGs para juntar essas pessoas e o dinheiro delas. Greenpeace, WWF, sabe? Não vai mudar nada. Nada, não muda absolutamente nada. Tinha um exemplo. Quando na plataforma da British Petroleum explodiu no Golfo do México, causando desastre ambiental, alguém viu uma flâmula que seja do Greenpeace? Não. Uma flâmula, uma bandeirinha que seja do WWF? Não. Nenhuma, não falaram nada. Caladinhos.
caladinhos. Totalmente calados. Falar nada. Absolutamente nada. Entende? Nada. Falar nada. Caladinhos. Agora, contra o Brasil, eles falam. Você tem vários grupos ongueiros aqui no Brasil que são contra o pré-sal. Aí, depois que o pré-sal foi entregue para multinacionais pelo Michel Temer, que o demônio tem a alma dele algum dia, que ele paga por tudo que ele fez, contra o nosso povo e nosso país, nunca mais essas ONGs falaram do pré-sal. Agora estão em cima da bacia de petróleo da Foz do Amazonas. É um horror. Tem, como é que eles falam? Corais. Tem corais lá. Parece que na Ilha do Marajó, né? Tá que o grosso da bacia de petróleo da Foz do Amazonas fica na direção das Guianas. Mas quem disse que a preocupação desse povo é a verdade? Elas estão nessa pelo financiamento que elas recebem. Entende? Outro exemplo. Se você gosta de ser humano, mas não a ponto de se identificar com eles, aí você pode ser uma fada da floresta. Defenda a floresta. Longe dela, claro. Vou contar uma coisa aqui pra vocês. Hoje na feira eu comprei isso aqui, ó. Bacaba. Açaí, a maioria de vocês deve conhecer. Açaí é bom, mas não chega nem nos pés da bacaba. Bacaba é muito melhor. Já existe variedades de açaí que você planta, cultiva, elas ficam pequenas, Embrapa produziu. Ficam pequenas, perfilha, então serve para produzir um coquinho, né? E serve para produzir palmito. Perfeito, mas a bacaba ainda é bem natural. Ninguém planta bacaba ainda. Bacaba está na floresta. E aí, eu estou em Goiás, no sul de Goiás. Dá para chegar em Minas a pé de onde eu estou. Então, como essa bacaba chegou aqui, a moça que me vendeu, senhora na verdade, ela teve que ir no Maranhão. Ela vai no Maranhão a cada 2 semanas, de ônibus. Ou ela, ou o filho dela, ou o marido dela, cada 2 semanas vão para o Maranhão. E trazem sacolas cheias. E os isopores cheios. Até de caranguejo eles conseguem trazer de lá. Caranguejo, camarão seco. Açaí e bacaba. Os parentes delas ainda vivem nas regiões onde dá bacaba. Por exemplo, uma cidade do Maranhão chamada Bacabal. Mas tem também no norte do Tocantins e no leste do Pará. Bacaba. Quem conhece, meu Deus, conheçam. Bacaba é muito melhor, mais gostosa que o açaí. Não tem comparação, gente, de verdade, não tem. Bacaba é uau. Enfim. Muita gente da família dessa senhora ainda mora no Maranhão. E tem uns parentes no Pará. Mora na floresta. Mas se você pega as verdiças ongueiras, são mulheres principalmente, fadas da floresta, indígenas da Chopi, todas elas moram em apartamentos em grandes cidades, com ar-condicionado. Elas têm laptops e iPhones. Elas não querem saber de floresta. Elas e os jovenzinhos burros que estão do lado delas endeusam as culturas ancestrais. Eu gostaria de ver, com todo respeito, esses filhos da puta ir para a floresta. Vai lá, pô. Oeste do Maranhão. Vai para o Pará. Vai para o oeste do Tocantins. Filho da puta. Viver no meio da selva. Sem energia elétrica. A base de peixe, coco e mandioca. Pegando uma malária por ano. Vamos ver se você gosta. Lógico que não gosta. Por isso, eles estão nas grandes cidades. Praticam exatamente aquilo que um verdista de verdade, Chico Mendes, falou para não fazer.
Chico Mendes, que inclusive foi assassinado, claro, ele estava lutando por um fazendeiro do Acre. Ele dizia que ecologismo sem luta de classe era jardinagem. Então, em comum, as indígenas da Chopi, as fadas da floresta, as verdiças ongueiras, elas são jardineiras sociais. Tem belos jardins que exibem umas às outras nas plataformas sociais e ganham muito pix por esse trabalho. Alguns pix bem gordos de multinacionais, petróleo, mineração, né? Entregaram o pré-sal, conseguiram o que queriam, nunca mais falaram do pré-sal. Agora partiram para cima do petróleo da Foz do Amazonas. Inclusive teve uma dessas ONGs que publicou uma matéria cara, né? Quem será que pagou? Que sonhava que a Petrobras seria extinta, não exploraria mais petróleo e se transformaria em Renovabras. E aí, se a Petrobras existisse explorar petróleo, quem será que ficaria com o petróleo? Provavelmente os mesmos que ficaram com o pré-sal, né? O pré-sal dá dinheiro demais para estrangeiro. Dá muito dinheiro para estrangeiro. Nossa, mas dá dinheiro demais. Pega o nosso petróleo, a nossa riqueza, e graças a Miguel Temer, nem imposto esses ladrões miseráveis pagam. Nem imposto. Sabia? Eles não pagam imposto. Extraordinariamente, eles não pagam impostos. O Brasil não fica nem com o imposto do pré-sal. Entregaram o pré-sal e nem imposto a gente recebe. Cara, não tem nada mais sabujo e vira-lata do que isso. Mas verdices ongueiros são super satisfeitos, que nunca mais protestaram. Partiram para cima da Petrobras agora, na Foz do Amazonas. Essa, gente, é o outro tipo de ecologista que eu vou explicar que são picaretas. Viram? Nós temos dois grupos. É duro saber qual que é mais sujo, imundo, repulsivo, repugnante, asqueroso do que o outro. Os negacionistas, que ganham dinheiro basicamente do agronegócio, dos crentes, e o verdismo ongueire. Esses ganham dinheiro de multinacionais do petróleo e da mineração, interessados em roubar a riqueza que eles sabem que o Brasil não deve explorar, porque é anti-ecológico. E aí, gente, esses grupos têm estratégias igualmente de gente safada. Deixa eu dar um exemplo. Já viram pegada de carbono? O tanto Globo, BBC, Deutsche Welle gostam de falar de pegada de carbono? Folha, Estadão. Porque a pegada de carbono é uma sacada boa demais. As multinacionais do petróleo e do carvão, que destruíram esse planeta ao longo de 250 anos, o capitalismo, simplesmente com a ideia de pegada de carbono, joga a culpa nas pessoas. Você tem um carro, a pegada de carbono dele é tal. Mas se você tiver um carro elétrico, sua pegada de carbono diminui. Tem um carro elétrico. Você está usando isso, não sei o quê. Ah, tem uma pegada de carbono tal. Qual que é a sacada? A sacada é que a culpa deixa de ser do capitalismo, deixa de ser das mineradoras de carvão, deixa de ser das siderúrgicas, deixa de ser das metalúrgicas, deixa de ser das termoelétricas, deixa de ser das petrolíferas, das petroleiras, na verdade, das petroquímicas, deixa de ser das indústrias automobilísticas, basta ser sua. Basta ser sua, a culpa é sua. E aí você se sente culpado, tá faltando água no Nordeste. A culpa é sua, que fica 5 minutos a mais no banho. A culpa não é do latifundiário que gasta 75% da água doce desse país. Não. Para vender soja, né? Produzir soja que vai se transformando em ração no exterior.
ou para engordar animais cujos cadáveres serão mandados para o exterior. Não, não. Culpa é sua. Está tomando banho demais. Né? Ou simplesmente, você tem no outro extremo, as pessoas falam, não existe aquecimento global, não existe mudança climática, isso tudo é bobagem, sempre existiu. Na época dos dinossauros era quente. Essas pessoas não se preocupam em responsabilidade. Eles sabem que o público delas não tem responsabilidade e não quer ter responsabilidade. E sabem que o público delas é desonesto e burro. Então, nega que existe problema. Quando acontecer igual está acontecendo no Rio Grande do Sul, joga a culpa na natureza. E pede orações. Os crentes vão apoiar vocês. É assim que funciona. Mas hoje à noite nós vamos discutir isso melhor. Até lá. Fui.